Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Hoje nós estamos falando sobre educação e tecnologias. Antes da gente prosseguir com as perguntas, vamos dar uma olhada num vídeo sobre a educação à distância. Parece fácil. Produzir, organizar, diagramar todo aquele conteúdo que você acessa aí de casa. Eu estou falando sobre os cursos exclusivos à distância da Unifeb, conhecida como EAD. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da realidade desses profissionais que se preocupam diariamente de levar o melhor conteúdo. Professores, profissionais especializados, estão todos aqui concentrados para levar um ensino de qualidade para todos vocês. Vamos lá? Vem comigo? É nesta sala que acontece toda a produção dos conteúdos que vocês acessam aí de casa. Vamos conhecer um pouquinho desses profissionais? Eu sou a Marinês, sou professora conteudista, pesquiso, escolho, elaboro material. Olá, eu sou a Thaís, designer instrucional. Sou responsável pelos conteúdos dos cursos EAD e também faço a apresentação das videoaulas. Meu nome é Jéssica, eu sou designer instrucional e eu faço a revisão das aulas. Aqui, por exemplo, a gente recebe o material em Word do conteudista e transforma na aula, que é esse material em Publisher. A gente faz a diagramação, acrescenta imagens, links, e aí ela fica assim no final. Olá, eu sou o Bruno, sou programador visual gráfico. Sou responsável pela parte gráfica e audiovisual da EAD Unifeb. Eu sou o Douglas e eu faço a edição dos materiais, faço a diagramação, passo todo o material que é mandado pelo professor para o formato que vai ser usado nas aulas. Esse é um material que a gente está finalizando aqui, de um curso de espanhol. E aqui a gente está terminando de fazer a diagramação. Meu nome é Eric, eu sou responsável pela importação dos alunos, faço também o acompanhamento das atividades e emissão dos relatórios, tanto dos alunos quanto dos tutores. Meu nome é Bruna e eu administro a plataforma. Faço acompanhamento dos tutores e da tarefa, atendendo também um aluno. Thaís, qual é o conceito de educação à distância?
Atualmente, o conceito de educação à distância está vinculado à tecnologia, à mediação do ensino pela tecnologia, mas nem sempre foi assim. Né? Como é que foi que começou? Tudo começou pelo ensino mediado pelo rádio. A história do ensino à distância começou em Boston, nos Estados Unidos, em que o ensino era oferecido por uma universidade para abranger o maior número de pessoas, né? Então, o que eles pretendiam era alcançar as pessoas que não podiam vir até a universidade. Já era uma ideia da democratização do ensino? Sim, já era uma ideia da democratização. E assim iniciou nesse período nos Estados Unidos e logo em seguida na Europa começou a se disseminar esse ensino à distância também, em outras universidades, em outras faculdades. Mas desde que o mundo é mundo, sempre houve alguma forma de ensino à distância, sim, não é verdade? Sim, existem autores que relatam como curiosidade, e eu achei muito interessante, o fato de o ensino à distância ter começado com os cristãos. O São Paulo, né, da Bíblia, ele enviava cartas aos coríntios com a pretensão de ensinar as missões cristãs, as cartas de Paulo. Então, eu achei muito curioso que muitos estudiosos colocam como forma de educação à distância. Sem dúvida. E isso acabou se popularizando muito no Brasil, nos anos 50, 60 e 70, com o Instituto Monitor, com o Instituto Universal Brasileiro, né? Que era muito importante. Muito né? importante para aquele momento, eles marcaram época, né? E as pessoas davam uma importância muito grande, né, para o diploma que eles conseguiam via tanto o Instituto Monitor quanto o Instituto Universal, a ponto da pessoa emoldurar, né, o diploma que ele tinha. Sim, era chique, né? A pessoa considerava aquilo uma coisa de muito prestígio. Muito prestígio, de muito significado. Do Instituto Universal. Depois também, eu me lembro do telecurso, né? Que quando eu era criança eu adorava de manhã assistir o telecurso, eu achava muito didático, às vezes alguma coisa que você não conseguia entender, como eles colocavam com ilustração, com vídeos, com filmes. Literalmente botavam a mão na massa, né? Exatamente. Era um excelente complemento, pena que passava muito de madrugada, então eu acho que pouca gente assistiu. Não dava sei quem estava fazendo não dava muita coragem mesmo, de levantar para assistir, Sim, né? mas eu acordava porque eu dormia com a televisão ligada, então todos os dias eu acordava com a aula do telecurso. E aquilo misturava um pouco nos meus sonhos, aquilo era muito interessante, a forma de você acordar aprendendo, né? E para aquele momento ele era revolucionário, né? Porque em sala de aula, com que recursos e que metodologia você tinha para fazer uma coisa tão esclarecedora, com tantas imagens, né, com situações que remetiam à realidade daquilo que eles estavam falando. O telecurso já estava na gênese da educação mediada pela tecnologia, que acabou se transformando, vamos dizer, com o advento da internet, a educação à distância, ela se potencializou. Mas já existia em germe, já na época do telecurso, a ideia de você trabalhar com o conhecimento a partir da ilustração, a partir da vivência, né, que é um aprendizado baseado também em depoimentos, em experiências de vida, que hoje o que todos os teóricos da pedagogia afirmam é que o conhecimento precisa se desencastelar, se aproximar da vida, né, que é algo que a educação à distância sempre propiciou e hoje com a tecnologia propicia ainda mais, né? Nós vemos, por exemplo, os simuladores, não é, Eric? Acho que o Eric pode falar melhor sobre isso. Por exemplo, aqui mesmo, na faculdade, nós estamos desenvolvendo um simulador para o pessoal de direito, que simula uma tribuna com um processo em andamento. Todas as fases processuais, todas as fases, os prazos, né? Isso é um exemplo de atividade que nós estamos desenvolvendo para simulação, né? Na medicina também tem bastante coisa, né? Com simulação até para você fazer cirurgias. Eu acho que os simuladores, eles qualificam muito. Como você comentou, o simulador no curso de medicina é muito importante, pois aproxima a vivência do aluno com o real, com o que ele vai estar trabalhando no dia a dia. Então é muito interessante. O que ocorre o mesmo na questão de aviões, né? Que Sim. grande parte do aprendizado do aluno, né, do possível novo piloto, é
a utilização dos simuladores aviões, de voo. a parte de astronauta, quem faz curso de astronauta passa por simuladores. Tive numa feira há 2 anos em São Paulo, em que tinha uma sessão de simuladores. E tinha um que simulava carros de corrida. Fiquei 5 minutos sentado nele, eu saí suando de tanta força que fazia para segurar o volante e para pisar no freio. Ele era muito, muito real. É uma experiência muito real. Muito real. Eu passava em cima da zebra na pista de corrida, o carro vibrava assim, era muito, muito interessante. Eric, tem uma questão que eu acho bem simples, mas acredito que as pessoas em casa não saibam. Qual é o sentido da palavra virtual? Virtual vem de virtus, que significa virtude. Mas a partir de 59, ela foi muito utilizada para fazer referência a algo que não existe fisicamente, algo que é simulado por computador ou por um software de computador. E daí veio o espaço virtual e que a gente usa hoje assim indiscriminadamente, mas muitas vezes sem perceber, né, essa relação. Isso. Eu vi outro dia um texto que dizia que a relação entre o virtual associado à virtude e o real é a mesma relação entre o mundo das ideias. Então o virtual poderia ser aquilo que foi idealizado, né? E vai se opor à realidade. Nesse sentido, o virtual é virtuoso ou é melhor. Então essa simulação da realidade seria melhor do que a própria realidade. É interessante que na simulação da realidade nós podemos criar a forma idealizada, a forma ideal que desejamos. Isso seria a perfeição. Nós podemos trabalhar com... Mais ou menos como em Matrix, né? A gente vê lá aquela relação entre um mundo... Um exemplo clássico é a mulher de vermelho, que passa de vestido vermelho em Matrix, que tira a atenção do Neo quando ele vira a cabeça. Ela é um exemplo de perfeição no mundo virtual. Que nem ele, no caso, não resistiu. Que na realidade, a realidade nunca é tão perfeita. Nunca é tão perfeita, né? Virtualmente. Mas dentro do ambiente virtual você consegue criar as condições daquilo que é perfeito, né? É muito interessante que Platão já falava disso, né? A teoria do Platão é toda baseada na oposição entre o mundo das ideias e a realidade, né? Então acho que o Platão foi a primeira pessoa a pensar em um ambiente virtual, em um mundo virtual, né? Quando ele criou aquela teoria de que no mundo das ideias tudo é perfeito. E as pessoas buscam tanto essa perfeição que um exemplo disso é a Second Life. Aqueles jogos em que a pessoa pode ter o seu próprio personagem, o seu avatar. E você faz o seu avatar como você queria muito ser, né? Magra, do cabelo liso, né? Eu já tive vários avatares. Eu sempre faço com aquele cabelo liso, que não precisa de escova. Não precisa ser muito distante. Até mesmo salas de bate-papo ou perfis de Facebook, muitos não condizem com o real. A pessoa doura a pílula, né? É muito interessante isso, como esse espaço propicia a imaginação, a fantasia e a busca dessa perfeição, né? Que afinal de contas é o que atrai o ser humano, né? E daí esse crescimento exagerado que nós vemos, né, de tudo aquilo que remete ao ambiente virtual, porque é o desejo de ser, né? Do que como eu poderia ser diferente, como eu poderia ser perfeito, como eu poderia ser melhor, né? Então esses ambientes se propagam numa velocidade vertiginosa. Eles dizem que são tecnologias disruptivas, quer dizer que elas vão sem impulso de ninguém, né? Elas se autoimpulsionam em progressão geométrica. Né? Um exemplo claro disso são as coisas que estão no Facebook. Né? No Facebook você vê em questão de 3 segundos uma notícia circula o mundo todo. Eu vi no dia do jogo, enquanto o primeiro momento que começou a goleada, tinha muita coisa já no Facebook circulando. Então chega a ser uma forma violenta, né? de fluxo de informações. Por um lado, é maravilhoso, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela internet. Para mim, a internet é uma coisa assim... Eu sempre falo para os meninos, não precisa viajar. Viajar é para quem não tem imaginação. A gente pode viajar aqui, né? Sentado na internet, a gente consegue ir a todos os lugares. Você tendo um pouco de imaginação e curiosidade, a gente consegue viajar sem sair, né? Sem sair da cadeira. Exatamente. Uma das coisas que, inclusive, o ensino à distância promove, agora com o advento da internet, é essa ampliação
para atingir aqueles que não conseguiam, por exemplo, lá no norte do Amazonas, que tem dificuldade em ir até uma escola, mas tem um centro na pequena cidade ali, com uma internet propiciada municipalmente ou de forma pelo governo, ele consegue estar acessando um conteúdo, um conhecimento para estar agregando, né, para estar desenvolvendo. Então o EAD ele é eu acho muito que bom. Essa é uma grande virtude do EAD, né? Essa aproximação, chegar aonde o ensino convencional não pode chegar, a democratização que nós falávamos no início do programa, né? Talvez essa seja a grande virtude do EAD. Além da qualidade, e né? A qualidade, que permite claro, um aprendizado permite, muito mais vivo, né? Muito mais presente. Muito mais real, muito e mais contemporâneo. A eficácia do ensino à distância é comprovada pelos números do ENAD, que é o exame que avalia os alunos de graduação. Os alunos do ensino à distância foram melhores em 7 matérias das 13 em que foram avaliadas, em comparação aos alunos do ensino presencial. Né? Então, o ensino à distância também tem qualidade. Quando comparamos ao ensino presencial, não tem uma maneira de avaliar. Caso a caso. Caso a caso. O presencial exige uma pedagogia apropriada e o ensino à distância exige também uma outra metodologia apropriada para aquele tipo de ensino. Quer dizer que não dá para falar o que é melhor. Não dá para falar o ensino presencial é melhor ou o ensino à distância é melhor. Isso vai depender da qualidade de cada curso. Vai depender da qualidade e da engenhosidade pedagógica de cada curso oferecido. E para saber se um curso é bom, se ele é de qualidade, o aluno tem que acessar a plataforma do MEC, para saber se a instituição é afiliada ao MEC. Se ela tem o credenciamento. Se ela tem o credenciamento, se ela tem os materiais apropriados, a metodologia apropriada para aquele aluno. Assim como existem excelentes cursos presenciais e também cursos muito ruins, com a EAD é a mesma coisa. É a mesma coisa, o aluno precisa se inteirar, precisa acessar o site da instituição. E, geralmente as pessoas pensam que a EAD é uma coisa assim, que é barata, é fácil de fazer, é barata. Na verdade, a EAD é algo caríssimo, né? Nós vimos no vídeo que nós passamos no início, quantas pessoas estão envolvidas para a elaboração de um único curso. Então, é algo que requer profissionais preparados, treinados, né? Qual é a formação para alguém que deseja ingressar em um trabalho na EAD? Como, por exemplo, o Oswaldo é tutor, né? A Thaís é designer instrucional. Explica para o pessoal de casa, quem tiver interesse em trabalhar profissionalmente com a EAD, como é que a pessoa pode se qualificar? A pessoa pode se qualificar fazendo pós-graduação em gestão de EAD, que atualmente são cursos oferecidos para administração e para formação dessa equipe do EAD. E a equipe é formada por design instrucional, que são professores. Também são cursos autônomos que você cursos faz. Autônomos. Qualquer professor pode ser um professor que faz material, mas para isso ele precisa fazer um curso de designer. Sim, ele precisa estar fazendo um curso de design instrucional, porque ele precisa saber qual é a melhor maneira de transmitir aquele conteúdo. Que a linguagem é completamente diferente. É uma outra linguagem. A linguagem da EAD não é igual à linguagem do livro. Eu não posso pegar o livro e copiar e colocar aquilo na EAD. Eu preciso modificar toda a maneira como o conhecimento é veiculado. Sim, o material pedagógico. Simples, autoexplicativo. Isso, ele tem que ser autoexplicativo, ele tem que ter imagens, ele tem que ser visual e simplificado. Objetivamente, o conteúdo tem que atingir o aluno. Simplificado, mas não superficial. Mas tem que não ser superficial. Feito de forma com glossários, de forma que o aluno consiga suprir a ausência do professor no próprio material. Sim, exatamente. E também existe a tutoria, né, Oswaldo? O Oswaldo é tutor, ele pode falar um pouco como é a formação e o trabalho de um tutor. Você tem um papel essencial, né, para que realmente o EAD tenha a qualidade, a presença e a participação e o papel do tutor. Esse tutor precisa realmente ele estar próximo ao aluno. O que seria essa proximidade, uma vez que nós estamos distante, em pontos distantes, não é ambíguo, né? É ambíguo. Você está aqui, então, o aluno está lá, como você é próximo? E mesmo assim você é próximo. Próximo no quê? Não ter respostas prontas, aquele enlatado, uma resposta igual para todo mundo, né? Então você tirar uma dúvida específica,
você ter comentários que geram segurança naquela pessoa que está lendo, o domínio que motiva, do conteúdo. né? Mais do que comentar, também motivar a pessoa aquela a ir além. inspiração que nós falávamos, né? A motivação e a inspiração. Então, esse papel do tutor, dessa proximidade virtual, ela é muito significativa para trazer resultados, para trazer confiança, segurança no aluno que está num outro ponto, às vezes muito distante. Então, esse papel do tutor, ele tem uma relevância bastante interessante para o curso de EAD. Um diploma de EAD, ele vale a mesma coisa que um presencial? Existe alguma diferença? Pela lei, ele tem a mesma validade. Porém, o mercado de trabalho atualmente vem algumas escolas e algumas instituições que oferecem os cursos em EAD, eles têm uma visão um pouco defasada, um pouco desvalorizada a respeito dos diplomas e dos cursos. Eu acho que ainda existe uma questão meio que pejorativa, né, sobre o diploma. Eu vejo algumas empresas em São Paulo, a empresa anterior que eu trabalhava, por exemplo, tinham alguns diplomas de cursos à distância, até mesmo na Impacta, que eles davam muito valor. Quando eu mostrava, o curso era feito na Impacta. Isso que eu queria falar, eles depende muito até da olhavam instituição. diferente, Depende muito da instituição, porque a gente tem alguns profissionais que são egressos de cursos à distância, que têm uma qualidade notadamente superior aos do presencial. Não só em razão da mídia, né, do ensino à distância, ter esse veículo, esse meio de transmissão do conhecimento, mas também pelo próprio perfil do aluno. Porque o aluno que começa e termina um curso em EAD é um aluno mais maduro. É um aluno que tem foco, é um aluno decidido e, principalmente, ele é automotivado. Então, por isso, aqueles profissionais que se formam em educação à distância, nós tivemos aqui inúmeras experiências de funcionários que se graduaram em educação à distância, que são excepcionais profissionais. Não tanto em função da qualidade do curso, ou não apenas em função da qualidade do curso, mas em função da própria personalidade. Porque uma pessoa que não é automotivada, que não sabe o que quer, que não tem perseverança, que não tem disciplina, desfocado, ela não faz um curso em EAD. Não faz curso em EAD, não faz faculdade, não faz curso de extensão, não faz pós-graduação. Porque a EAD requer uma pessoa madura intelectualmente e cognitivamente, tem que ter um certo preparo. Caso contrário, a pessoa não termina. Então, em razão disso, os profissionais que são qualificados pela EAD têm uma tendência, claro que isso não é uma regra, mas tem uma tendência a serem profissionais melhores, porque são as mesmas qualidades que o mercado exige, exatamente as mesmas condições que são exigidas pelo ensino à distância. Aline, alguns números, só para mostrar como tem crescido o ensino à distância. Eu tenho aqui alguns dados que foi feito num censo pela ABED, comparando 2012 com 2011, e o estudo mostra um crescimento de 52,5% nas matrículas, alcançando uma marca de quase 6 milhões de inscritos em cursos à distância no Brasil. Por exemplo, no Canadá, que é um dos pioneiros na massificação do EAD, de 56 universidades que tem lá, 53 oferecem cursos à distância. E aqui no Brasil também, as grandes universidades já estão oferecendo cursos à distância, né? A gente já tem aí, podemos fazer na Unesp. Exatamente. Faço às vezes ótimos cursos da Unesp à distância, gratuitamente, você faz na sua casa quando você quiser. Só para concluir, eu queria também lembrar de um outro modelo que eu acredito que seja o modelo definitivo, que é o blended, que é o modelo misto, né? Hoje nós estamos implantando aqui no curso de Direito esse modelo misto, que é muito interessante. O aluno tem as aulas com o professor normalmente, mas ele tem a plataforma como apoio. Então, na plataforma, ele encontra os códigos, ele encontra todos os documentos que ele precisa para poder fazer o curso, a papelada toda organizada, links para ele assistir a congressos, a palestras, ver vídeos, inclusive fazer cursos. Esse curso de Harvard mesmo, por exemplo, ele tem um link dentro da plataforma do aluno do curso, ele linka e ele poderá assistir. Então, a pessoa tem ali dentro do seu curso, de uma forma toda organizada, o que há de melhor na internet. Isso significa um salto, né? Gera, com relação à qualidade,
uma melhora extremamente significativa, até porque o aluno passa a ter também repertório, ele passa a ter uma visão de mundo bastante ampliada, o que é fundamental para a instauração segura no mercado de trabalho. Eu acredito que essa é a melhor maneira da aprendizagem, a aprendizagem mista, que é o blended learning. Como havíamos comentado antes, nós não podemos comparar o presencial com o ensino à distância, e nem dizer que o presencial é melhor que o ensino à distância e vice-versa. A aprendizagem mista é a mais compatível com a atualidade e com o perfil dos nossos alunos. Com certeza. E também, né, Oswaldo, no mundo corporativo a gente vê um crescimento exponencial. Exatamente. Como maneira de treinar o funcionário sem que ele tenha que viajar, sem ter deslocamento, sem ter despesas com o treinador. Exatamente. Então é um recurso que hoje as empresas têm se valido muito. As empresas têm utilizado bastante e, como nós comentávamos ainda há pouco, universidades e escolas de grife, a exemplo da FGV, ela já tem pacotes corporativos, né, que são os cursos online e que atendem demandas, inclusive, específicas. Então, isso mostra que esse é um filão que tende realmente a crescer e a atender todos os nichos de empresas e categorias diferentes. Nos últimos meses, nós vimos aqui mesmo na Unifev, como professor, os cursos de capacitação para os professores, né, que foram oferecidos, foram ensino à distância. E apresentaram um bom resultado, né? Todos aqueles que fizeram comentaram que aprenderam com facilidade, de uma forma natural e principalmente conversando uns com os outros, por meio dos fóruns. Então a interação agrega muito valor, porque cada um conta a sua vivência, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, e todo mundo aprende com todo mundo. Panini, só mais um dado importante, você tinha falado sobre a idade. Eu tenho dados aqui que mostram que em 2011 a média de idade dos alunos que optavam pelo EAD era de 33 anos, enquanto na década passada era de 40 e em 2012 essa faixa etária caiu entre os 18 e 30 anos, ou seja, ela vem diminuindo. Então, cada vez pessoas mais jovens estão se interessando, até porque os jovens já nascem sabendo tudo sobre tecnologia. Para eles é uma folga, eles aprendem a digitar e clicar antes de ler. Eles sabem, parece uma coisa que me faz pensar assim, que possa existir alguma coisa antes do nascimento, porque eu tenho um sobrinho pequenininho, tem 2 anos, ele joga aquilo, mexe os dedinhos, coisa que eu não consigo fazer, primeiro que eu nem enxergo, né? Então é fantástico como as crianças parecem que têm uma facilidade para isso aí. Gente, o programa está muito bom, mas infelizmente nós temos que encerrar. Nós ficamos por aqui hoje, mas eu espero você no próximo programa. Até lá!